Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo, você que está aí no canal 4 da NET, para São José do Rio Preto, ou então no 61.4 da TV aberta para toda a nossa região de São José do Rio Preto, Cedral, Potirendaba, Mirassol, e você do mundo inteiro que nos vê aí pelo nosso canal do YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. Eu sou o Matheus Camargo, esse é o programa Com a Palavra, e hoje o nosso convidado é uma das pessoas mais conhecidas do Mercadão de São José do Rio Preto e um cara que sabe tudo de política também. Vamos conversar com ele sobre isso, sobre sua história, sobre como ele chegou aqui em São José do Rio Preto e tudo mais, que é o Tadal Nelson Rattori. Tudo bom, Tadal? Tudo bem, um prazer. Prazer é nosso. Tadal, para começar, você é da onde? Onde você nasceu? Bom, na realidade, nasci aqui... Aqui em Rio Preto, então não é como veio para Rio Preto, nasceu aqui em Rio Preto. Eu não sou importado. Não, é made in Brasil. Segunda geração. Segunda geração? Isso. A família veio em que época mais ou menos aqui pro Brasil? Meus pais vieram do Japão em 1960. 1960. E eu nasci em 62 aqui no Brasil. Eles vieram em quê? Em busca de... O que foi? Tinha familiar aqui? Como é que foi isso aí? Veio sem destino, porque eles casaram em outubro. Em novembro já embarcou e veio para o Brasil. Para o Brasil. Novinhos. Recém-casados. Casou, daí uma semana já veio para o Brasil. Veio sem ter nenhum parente aqui. Veio por acaso. Tentar a vida, porque no Japão, década de 60, muito japonês estava passando fome, necessidade, né? E meu pai também não era diferente, né? E aí ele veio já para a região de Rio Preto ou não? Como é que foi isso aí? Ele saiu do Japão, desceu ali pelo Los Angeles, Estados Unidos, veio de navio. 47 dias, né? Veio vindo. Passou ali pro canal do Panamá e desceu e desembarcou em Santos. Aí de Santos ele pegou um trem e veio parar aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto, também sem referência nenhuma. Porque em Rio Preto tinha um japonês que... meu nome é Tadal Nelson Rattori, né? Sim. Pô, o original lá no Japão é Sato. Mas para o meu pai e minha mãe vir para o Brasil, tinha que ter alguma pessoa aqui de referência para recepcionar. Para recepcionar. Então, para vir para cá, para embarcar para o Brasil, trocou de sobrenome. Entendi. Então passou a ser Rattori, porque tinha um Rattori aqui em Rio Preto. Você é prefeito de Alfândega, então para Alfândega, então ele chegou como Rattori. E até hoje é Rattori. É Rattori. E lá, eles deixaram muito parente lá? Você tem contato com esse pessoal? Inclusive ano passado eu fui para o Japão, fiquei um mês lá, na casa dos parentes. Eu tenho, são 7 irmãos, por parte do pai e parte da mãe. E aqui no Brasil eu não tenho nenhum parente, nem por parte de mãe e nem por parte de pai. Ninguém. Eu tenho meu pai, minha mãe e uma irmã. Minha irmã, que só. Família pequena, só os quatro aqui no Brasil. Ô Tadal, em termos de porcentagem, quanto que você se considera japonês? Você é brasileiro na alma, né? Não tem nenhuma ligação, nada, comida, nada. Fui para o Japão 2 vezes. Eu sou brasileiro, eu jurei a bandeira, eu fiz exército. Sim. Eu sou brasileiro. Sim. Só tenho cara de japonês mesmo. Só a alma é brasileira. E a Ixi. nacionalidade também é brasileira, né? Também. Tadal, e esse pai e essa mãe vieram para cá e começaram a trabalhar com o quê? Trabalhou no cafezal. Carpi Café. Meu pai e minha mãe, Carpi Café. Isso. E depois foi trabalhar de empregado numa peixaria no mercado municipal de Mirassol. Tá. E ali meu pai ia buscar peixe lá no Três Lagoas. Para vender Para vender, ele era empregado, né? De um japonês que tinha uma peixaria no mercado municipal de Mirassol. Isso você já lembra? Essa época você já lembra ou não? Eu lembro que eu tinha 8, 10 anos, né? Menino. Lembro da peixaria. Da peixaria. E a tua adolescência você passou aonde aqui em Rio Preto? Então, antes de meus pais mudar para Mirassol para trabalhar na peixaria, nós trabalhávamos Carpi Café na fazenda do ex-prefeito de São José do Rio Preto, Dr. Wilson Romano Calil. Certo. Ali eu passei a minha infância. Você lembra bem disso. E como é que era essa infância? Como é que era essa... Era correr atrás... não? Porque ali tinha muitos animais, de ganso, pato, passarinho, né? Então eu fiquei nesse sítio até os 8 anos, quando nós mudamos para Mirassol. E pastel? Quando é que surgiu o pastel? O pastel é recente, né? Foi em 1999. Mas antes, em 1900
em 94, eu adquiri um box no Mercadão, Sim, né? Que era do Waldiner Luiz, né? Do pai do Luiz. sim. E toquei essa mercearia por 6 anos. Aí Mas vendia azeite, vendia uns secos e era molhados. secos e molhados. Sim. Mas quando anunciou que ali onde era o Mário Alves Mendonça ia ser um centro de atacadão, Isso. então, como eu vendia muita lataria, muita secos e molhados, então eu resolvi trocar de ramo. Foi aí então que surgiu a ideia. Bom, tem 3 pastelarias no mercado, eu acho que cabe mais um. Vamos né? ver, Vamos né? ver. Vamos ver. Então eu arrisquei. Sim. Aí eu montei a pastelaria ali. São as 3 que continuam ainda lá, mais a sua agora, não é? E mais a minha agora. Mas, não fazendo propaganda para os outros, é a do Tadal, é a Palmeiras do outro lado. São José e o Balsariri. Isso. E de fato teve espaço para os 4. Teve. Teve espaço para os Tô 4. conseguindo sobreviver. Ô, Tadal, mas e esse lance do pastel? Você já cozinhava em casa? Você tinha essa facilidade para cozinhar, para culinária ou não? Aprendeu a fazer pastel e virou sua especialidade? Então, foi a necessidade, né? A necessidade. Né? É a luta pela sobrevivência. Mas para começar de imediato, eu contratei na época o melhor pasteleiro de Rio Preto. Certo. Né? Você quis pegar, né? Se resguardar. Na verdade, eu contratei ele 6 meses antes de abrir a própria pastelaria. Paguei o salário dele 6 meses para garantir ele. Sim. Então eu comecei já com um bom profissional. Certo. E aí você foi ficando de olho, foi aprendendo. Modéstia à parte, tua massa hoje em dia está à altura da massa que ele faz ou não? Sem dúvida. Você aprendeu. E cozinhar em casa, você cozinha, faz alguma coisa ou não? Ou você, não, faço também. Faço. Se eu precisar, a gente cozinha. Cozinha. E o segredo da massa do pastel, tá? Ela é uma massa com não tem tanto ingrediente, né? Qual que é o segredo da boa massa? Para ela pipocar, para ela ficar sequinha? Tem vários segredos, né? Tem vários tipos de massa para fazer pastel, né? Tem pessoas que colocam pinga, né? Diz que a pinga faz ficar... Isso, faz, né? Então, mas eu acho que o segredo maior eu acho que tem que fazer como se você fosse fazer para você. Para você, não em larga escala. Você pensando para sua família, eu tenho que fazer o melhor porque para fazer de conta que eu vou fazer para mim comer. Certo. Né? Então eu tenho que usar o melhor de todos os ingredientes que existem no mercado. Estávamos falando antes, você tem não diria uma suspensão, farinha só de embalagem de papel, né? Essas de plástico aí, você sente que ela não fica tão boa? Porque são marcas novas, né? Entendi. Marcas novas. E ele tem um baixo custo, né? Entendi. Então a qualidade do material, do que você vai usar, influencia. O resultado final compromete, né? Sim. Hoje em dia, em quanto tempo? Você falar para mim assim, eu falar, Sr. Tadal, a gente vai receber um grupo aí, em quanto tempo você consegue fazer uma massa e fritar? 5 minutos. 5 minutinhos você já faz. Você faz tranquilo com o pé 5 minutos. O pé nas costas. Tem que deixar descansar ou não? Não. Cilindra e está pronto. E está pronto. Tirando, óbvio, o seu pastel, dos concorrentes, você come de vez em quando, experimenta ou não? Faz um tempo que você não come o pastel deles. No começo eu comia, né? Até para saber a qualidade. A qualidade, a diferença, a quantidade de recheio que eles colocam, né? Eu sempre tive essa curiosidade, né? Sim. Às vezes eu não vou, mas peço para alguém comprar. Comprar. Aí eu levo e experimento. Mas, na verdade, são todos bons. Isso. Hoje em dia de sabores lá, o que você tem? Você tem a tua rotina de sabores? É o carne, queijo, o que mais que sai bastante? Então, o que está saindo bastante agora é o de bacalhau, né? Bacalhau é um clássico, né? Está vendendo bastante. Sim. Bacalhau. E agora, recentemente, eu tenho um cliente, ele é um cliente especial, internacional, ele me passou uma receita, que ele disse que comeu um pastel na Itália. Certo. E ele me passou a receita e falou assim para mim, Tadal, eu vou te passar uma receita. Por favor, eu gostaria muito que você fizesse esse pastel
e pudesse me levar, pudesse ir na minha casa, porque eu vou receber uns amigos, Certo. uns amigos próximos meus, e queria que você fosse com a sua equipe lá, fazer esse pastel para os meus amigos degustar. Certo. Eu falei, pois não, pode me passar a receita. Aí ele me passou a receita por telefone, né? Aí anotei a receita, nós fizemos para a gente experimentar na cozinha e realmente ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Aí no dia, né, foi no dia 7 de setembro. Na verdade, era a festa da independência, que ele denominou essa festinha na casa dele. Aí eu fui lá fazer o pastel. Então, estava vários amigos dele, né? Pessoas muito conhecidas aqui na cidade também. E nós fizemos esse pastel ao vivo e a cores, né? Sei, todo mundo ali assistindo. Assistindo, e fizemos esse pastel. E todos Foi um sucesso. aprovou o pastel. Tanto é que hoje ele faz parte do meu cardápio. Sei. O que tem nele? Então, na verdade, é um pastel light. É um pastel vegetariano. É um pastel que o ingrediente principal dele é o espinafre. Ah, bacana. É espinafre, acelga, né, e com queijo parmesão ralado. Né? Então, esse pastel, nós apelidamos ele de pastel Popeye. Boa. Verdinho, verdinho por por causa do espinafre. Do espinafre. E pegou. E está fazendo o maior sucesso. Está fazendo. Tadal, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a palavra, com essa figura conhecidíssima do Mercadão, da pastelaria do Tadal. Fique com a gente, um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. TV Câmara, o canal do Legislativo. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. O convidado de hoje é uma figura muito conhecida do Mercadão de São José do Rio Preto. É o Tadal, da pastelaria do Tadal, que está aqui contando para a gente uma novidade que ele colocou no cardápio, que foi o pastel light. Além disso, ele estava falando do pastel de bacalhau e outros sabores. Hoje em dia, você tem com quantos sabores lá, Tadal, que você está oferecendo? Se for enumerar, passa de 20. Passa de 20. Mas os principais seria talvez o de carne seca, sim, bacalhau, queijo fresco. Quando você começou lá no passado, era carne e queijo e bacalhau, talvez? O começo era só carne, queijo, palmito, pizza, a concorrência fez com que vocês fossem Aí eu precisei, né, usar a criatividade para ficar diferente dos outros, certo, né? Senão fica tudo igual, né? Certo. Então eu fui inventando outros sabores. Né, e conta pra gente, você havia citado no outro bloco que você fez pastel na casa de um cliente. Você já foi até São Paulo para fazer? Já fui até São Paulo. Como é que foi isso? Como é que foi esse convite? Então, esse cliente, ele comeu pastel na minha pastelaria e ele tem um escritório em São Paulo. E lá do escritório, a secretária dele me ligou. Eu falei, Tadal, então, é do escritório... Posso falar o nome? Pode falar, à vontade. Sem problema nenhum.
Então, Tadal, aqui é do escritório do Dr. Noronha, Sim. Durval de Noronha Goios, jurista. Um dos escritórios mais conhecidos em São Paulo, mais jurista importante. internacional. E ele pediu para te perguntar se você pode vir aqui com a sua equipe, aqui em São Paulo, fazer os pastéis, mas só que tem que ser ao vivo. Ao vivo para o pessoal ver. Para todo mundo ver. E vai ter cerca de 200 convidados dele, inclusive pessoas de outros países, né? Que vai ter uma conferência lá. Você nunca tinha feito antes na casa de ninguém, assim, pastel, não, nunca. Profissionalmente? Não. E aí eu falei, aí a secretária disse assim para mim, Tadal, você não precisa responder agora. Você pode responder até daqui meia hora. Eu falei, tá bom. Daqui meia hora eu volto a te ligar. Eu volto a te ligar. Aí eu pensei, né? Liguei para um amigo meu que é advogado para consultar, porque até então eu não sabia, assim, não tinha um conhecimento mais profundo dessa pessoa, Sim. né? Do Dr. Noronha. Então eu perguntei para esse meu amigo advogado que esse Dr. Noronha, que comeu pastel aqui, está me convidando para ir para São Paulo fazer pastel no escritório dele. Aí eu perguntei para esse meu amigo, o que o senhor acha? Aí ele disse assim, Tadal, olha, você não pensa duas vezes. Vá. Vai porque faz de conta que é uma ordem, porque você não vai se arrepender. Eu falei, tá bom. Aí então, por curiosidade, né, entrei no Google, no computador, sim. Aí que eu vi quem era este homem. Né? Aí então, conversei com a minha equipe na cozinha. Foi todo mundo a comitiva. E fomos para São Paulo fazer os pastéis. E foi um sucesso. Eu me lembro, na época, eu estava trabalhando no Diário, uma amiga minha, que você deve conhecer também, a Cecília Demian, estava nessa festa, falou que foi um sucesso. Que foi um sucesso. Cecília Demian Ela comentou, ela falou, olha, ele levou o Tadal daqui para fazer. E desde então você continua fazendo em outras ocasiões? Então, você tem feito bastante ou não? A partir daí surgiu essa curiosidade, né? Então mais clientes começou a surgir, né? Para fazer aniversário. Um fala pro outro, né? Fala pro outro. Então de vez em quando eu faço aniversário. Eu vou na residência da pessoa, levo minha equipe lá e faço os pastéis. É engraçado porque visualmente a primeira impressão que você me parece ser uma pessoa muito tímida, mas não. Você se dá bem, se o pessoal olhando, assistindo, não tem problema nenhum. Não, é bacana. É bacana. Eu gosto. Tadal, e o Mercadão? São quantos anos, tirando a pastelaria e antes os secos e molhados, quantos anos já de Mercadão são? A minha pessoa? Isso. Então, os meus pais, em 1972, ele estava fazendo compra no calçadão. Na época não tinha calçadão ainda. Existia uma loja, hoje não existe mais, chamava Arapuã, uma loja de eletrodomésticos. E tinha um japonês que trabalhava na Arapuã e tinha uma banca no mercado. E meu pai foi justamente nessa loja. E esse japonês falou assim, Sr. Hattori, eu tenho uma banca no mercado de fruta, só que eu quero desfazer, eu quero vender. E o senhor é a pessoa indicada. Aí, depois de vários negociação, aí meu pai acabou adquirindo essa banca em 1972. Então, nessa época, eu tinha 10 anos, porque eu sou de 62. Certo. Desde então, sempre vim trabalhando com meu pai. Por quê? Porque, como eu nasci no Brasil, eu já falo bem português. Sim. E meu pai, ele só tinha 10 anos de Brasil. E ele, para tocar um comércio, né, atender cliente, sim, compra, venda de frutas, ele tinha certa dificuldade. Eu, então, desde meus 10 anos, já tinha quarto ano de grupo, né? Já. Então, já precisava ajudar no negócio. Nessa parte de tradução, né? Certo. Para meu pai saber, compreender e entender do que se trata. E hoje, a tua visão de quem então passou uma vida ali no Mercadão, que conhece aquilo lá, em que pé que tá? Como é que tá o Mercadão hoje? Tá muito bem, obrigado? Precisa ser feito alguma coisa? Melhorou do que estava? Piorou? Como é que você avalia isso? Então... Porque é quase uma coisa de coração ali, você tem uma ligação muito forte ali, né? Na verdade, eu passo mais tempo no mercado do que em casa, né? Então, é minha segunda casa. Sim. Onde eu moro, eu só vou para dormir, né? Lá é o dia então inteiro. eu preciso cuidar com carinho onde eu trabalho, né? Porque é a minha segunda casa, né? Sim. O mercado já teve pior, certo, né? Hoje tá bom, mas poderia ser
melhor. Melhorar, fazer... Muitos clientes que frequentavam na década de 80, 90, desapareceu, né? Mas agora, recentemente, muitos clientes voltou a frequentar o mercado. Certo. Né? Por exemplo, eu tenho cliente que é freguês dos meus pais desde a época de 70, desde a época de 72. Sim. E hoje eles voltaram e todos os finais de semana eles vão comprar fruta, verdura. Sim. E vai lá comer o pastel. Sei. E aí traz o filho, traz o neto, já é a terceira geração. Terceira geração. E dessa clientaiada toda que você tem, é muito político, né? Estava brincando antes de começar o programa, você é o único riopretense que sabe quem vai ser o próximo prefeito de Rio Preto, né? Porque todo mundo que chega lá conta uma história, fala alguma coisa. Como é que foi essa sua ligação para a política? Você pensava antes em política? Não, tudo começou, eu acredito, porque no mercado, quando eu abri a pastelaria, não tinha lugar de sentar, família. Sim. Era tudo banquinho. Sim, banquinho. Era tudo banquinho, no balcão, banqueta, né? E ficava no balcão. E eu tinha essa oportunidade, essa visão, de colocar mesas e cadeiras, pensando nas pessoas de idade, pessoa com criança, poder sentar e poder degustar um pastel, bater um papo, né? Com mais tranquilidade do que ficar sentado em banquinho. Aí então é que começou a surgir políticos, doutores, advogados, principalmente jornalistas, né? Repórter, né? Então eles começaram a frequentar. Aí então formou-se um grupo, né? De que todo domingo eles frequentam lá. Uma turma de jornalista, repórter e lógico, políticos, né? E aí... E ali a gente ouve de tudo, né? Sabe de tudo. A gente fica sabendo. Tem gente que derruba o outro, tem gente que levanta o outro. Levanta, ali exatamente. Ali um já panorama, passou. Um panorama. Eu já recebi político de Brasília. Certo. Por 2 vezes recebi o ministro Aldo Rabelo. Já comi o pastel lá na minha pastelaria. Entrou até na cozinha para elogiar os pasteleiros. Que bacana. Né? Hoje tua equipe são quantas pessoas, Tadal? Hoje nós trabalhamos em 12. 12 pessoas. 12 funcionários. Isso, e a gente pra caramba dentro da cozinha, que é um espaço até que pequeno, né? O meu espaço é muito pequeno. É pequeno ali, né? Porque os meus cozinheiros, pasteleiros, é mágico. Sei. É mágico. E todo o processo é feito naquele espaço? Você não traz nada de casa, nada? Nada de fora. Os recheios, as tudo massas, tudo feito ali. Exatamente. Você começa a que horário mais ou menos mexendo com as 5h30. 5h30 você começa? 5h30. Fazendo massa, fazendo recheio? Porque abre às 7 horas, né? Certo. Quando abrir às 7 horas tem que estar tudo pronto. Tem que estar prontinho, né? Tem que estar prontinho para não... Exatamente. Não ter. Os outros salgados, você serve outros salgados lá também ou não? Outro tipo de salgado ou só pastel? Não, faço salgados também. Também lá? Pastel é cerca de 30 sabores, né? Sim. Mas salgado eu faço mais 20 diferentes. Entendi. Tudo feito lá? Tudo feito lá. Tudo feito lá. E Tadal, e nesse jogo aí de conhecer tanto político, você já pensou em sair candidato a alguma coisa ou não? Olha... Tem vontade? Não tenho vontade, mas eu tenho muito convite, sabe? Eu falo, nossa, eu preciso pegar esse japonês aí, né? Os políticos vai lá, quer porque quer. Quer porque eles acham que eu estou num ponto estratégico, né? Mas com que passa certeza. muita gente, eu conheço muita gente. Eu já nasci aqui, né? Sim. Então, recebo muito convite. Sim. Muito convite. Nunca ficou tentado? Esses dias recebi convite, assim, de que... eu recusei, mas ele falou que ainda vai voltar a falar comigo. Vai voltar a falar com você? Inclusive, apareceu um político aí, fez eu até me filiar a um partido, sabe? Eu sou filiado a um partido, eu não posso falar aqui, né? Mas eu sou filiado a um partido. Mas eu não sou de participar. Muito assim, mais ativo. Em consideração, muito em consideração mais respeito. A pessoa que veio me convidar e me trouxe até aqui na Câmara para abonar minha ficha, né? Ah, entendi. Então, Tadal, outra coisa também, você não está falando que não quer entrar para política, mas eu sei que você é um monarquista convicto. Você, esse ano, é o rei do sacis, não é? Esse ano você assumiu o reinado do monarca do sacis, não é? Então, a gente fundou esse grupo em 2006. Tadal é um dos criadores de saci aqui de Rio Preto. Você tem uma criação, quantos sacis você tem, Tadal? Minha criação é grande, viu? Grande. Inclusive, no ano 2010, né, eu arrumei um casal, coloquei dentro de um vidro, né? Sim. Ele levou para a Austrália.
Ah, então, da sua criação. Da minha criação, que ele participou aqui do bloco do Saci. Sim, e foi ele pra ficou lá. impressionado, né, com o Saci. Aí arrumei um casal e ele levou para a Austrália, em 2010. Não pense que o Tadal está falando loucura, mas aqui em São José do Rio Preto, para quem está nos assistindo de outras cidades, existe um grupo de criadores de Saci e o Tadal, pelo visto, tem uma turma grande de sacis. E esse ano você foi eleito, foi aclamado, foi o Zé Galinha que passou para você, o Zanetti, quem que foi que passou a coroa para você esse ano? Foi o Zanetti. Zanetti. Porque o Zanetti foi o último rei momo do Saci. Do Saci. É o Sacimi. Sacimi. E aí todo carnaval que vem, você entrega Agora eu tô vendo para quem que eu vou passar a coroa, né? Passar a coroa nesse bloco do Saci. Do Saci. Esse Saci gosta de pastel ou não? Gosta. Então, esse bloco do Saci foi interessante, né? Porque eu lembro que foi em 2004, agora caiu a ficha. Sim. 2004, estávamos os jornalistas, o pessoal lá na pastelaria comendo pastel, e de repente, abrindo o jornal, estava um convite para participar de uma brincadeira do Halloween. Sim. Que é um folclore norte-americano, né? Aí surgiu a ideia, puxa vida, precisamos resgatar o nosso folclore, o folclore brasileiro. Sim. E por que não o Saci? Aí que surgiu a ideia. Aí fundamos esse grupo, Bloco do Saci. Bloco do Saci. Associação, né? Chama Associação Interioranos Criadores de Saci. E de lá para cá, todo ano nós reunimos e fazemos o carnaval. Para resgatar essa cultura, né? Do folclore brasileiro. Do folclore brasileiro. É uma turma grandinha, né? Tem mais de 200. Tem mais de 200 participantes. E aí faz um bloco, é bem bacana. É tudo família, né? Muito divertido. E aí no final, o carnaval desse ano, estávamos todos comemorando, tomando uns chopes, com música ao vivo. De repente, anunciou o nome do novo rei momo pro ano 2016. E por um acaso anunciou meu nome. Sim, né? Foi surpresa, você não sabia. Não, foi muita surpresa, porque não tem rei momo japonês, né? É o primeiro. Rei momo japonês. Sim. E muito menos saci japonês, Isso, né? exatamente. Poxa vida, foi não uma tem surpresa. saci japonês, não. Mas assim que eu subi no palco, as pessoas me aplaudiu, eu senti todo o carinho, todo o respeito, né? Eu fiquei muito contente, fiquei muito emocionado, agradeci muito por essa oportunidade. Sim. Tadal, antes de encerrar, essa semana, infelizmente, tá certo que o programa estamos gravado, vai passar mais pra frente, nós perdemos uma amigona nossa, Dona Olívia, aqui da Câmara, né? Que gostava muito de você, né, Tadal? Pois é. Dona cerimonialista aqui da casa, né? Conhecido como Coisa Linda. Coisa linda. Ela ia todos os dias na minha pastelaria, conversava com ela todos os dias. Todos os dias. Eu vou sentir muita falta dela. A última vez que eu te vi foi, acho que no aniversário de 70 anos dela, um mês e meio atrás. Eu estive na residência dela. Sim. Aliás, participei de vários aniversários dela. Sim. Ela tinha muita consideração por mim e eu muito por ela também. Sim, uma querida amiga que nós, infelizmente, perdemos, né? Perdemos. Tadal, muito obrigado pela participação. Você viu que passou rapidinho, né? Meia hora que foi rapidinho, né? Eu que agradeço a oportunidade. É isso mesmo, espero que você tenha gostado e espero que vocês aí de casa também tenham gostado. O Com a Palavra de hoje fica por aqui e fique com a nossa programação da TV Câmara, que é a melhor programação das TVs de São José do Rio Preto, eu não tenho dúvida. TV Câmara, o canal do Legislativo.